entre o caminho do brasileiro, Eu sucumbi ao caminho. Você tá falando dos outros, você já era. Você. Considera que a gente sempre pode ser demitido. Então, Tá bom, mas ainda bem que a gente estabilidade. que aí eu recorro aos amigos. Meu querido. É bom ser amigo de É bom ser amigo, né? Estabilidade não existe, não se esqueça, tá? Não, mas agora, enfim, Flávio tem o Se eu poder puder aposentar, cara. Olha, se eu pudesse começar, assim, ter a idade do Lucão, o Lucão tem uns 25, não tem não, Lucão? Tenho 28. 28. Mas obrigado. 28, né? 28. Se eu pudesse, assim, tá no início da vida, eu não comprava nem carro e nem casa. Eu moraria perto do meu trabalho. Tá bom. Ia de bicicleta, bem perto, andando. Pagava, de repente, até um pouco mais de aluguel. Se você vai analisar aqui, você vai economizar dinheiro. Você vem de carro pro trabalho? Não. No momento o checklist tá top. Não. Já vai A gente tá fazendo certo sem saber. Não, mas beleza. Você mora perto do trabalho, vem andando? Moro próximo. Então, perfeito. Então, Brasileiro padrão. Eu tenho um trauma do caramba. Caralho, ele é o brasileiro padrão, né? Eu tenho um trauma disso, porque eu gastava 2h30 para chegar no trabalho. Eu já fui desse também. Então, cara, mas o que acontece? Eu achava isso aceitável. Era a vida que eu conhecia, entendeu? Normal. Um monte de gente que eu conhecia gastava esse tempo todo. Isso é um absurdo, cara. Você gastar 1 hora no trânsito, 2 horas no trânsito. Não, cara. Mora do lado do trabalho, paga um pouco mais de aluguel ali naquele lugar, porque você vai economizar vida. Tempo é vida, né, cara? Sim. E tempo você pode aproveitar, pode descansar, pode se divertir, pode trabalhar, pode ganhar dinheiro, não é? E juntar uma grana, ter liquidez ali, juntar um dinheiro, entendeu? E investir essa grana. Pode até não ser o melhor investimento que tu faça, mas se você, pelo menos se você poupa e investe razoavelmente bem, você vai começar a construir um colchão de liquidez. O que você paga de aluguel, muita gente tem na mentalidade, né? Eu estou aqui falando de finanças, junto do maior especialista do Brasil em finanças, né? Então, o que acontece? Mas, minha visão, o cara, ele paga um aluguel e ele sempre pensa assim, não, eu quero ter minha casa própria, eu não quero viver de aluguel, eu quero pagar aluguel. Mas quando você financia uma casa, você está alugando o dinheiro do banco. Você está pagando um aluguel do dinheiro para comprar a casa. Então, muitas vezes a pessoa não faz a conta e não percebe que o valor do aluguel do dinheiro é maior do que o aluguel do imóvel. Muitas vezes é. Nem sempre é. Sim. Não é uma fórmula isso, tem que fazer a conta, Sim. certo? Mas muitas vezes o que o cara paga de juros ali, não é maior do que o que ele paga de aluguel. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, hoje você está morando aqui perto do seu trabalho, mas por alguma razão, imagina que, tirando a demissão que foi uma brincadeira, não é? Mas toma cuidado. Mas vamos pensar no seguinte, a gente está aqui Tem família, hein? Tem o está nos cachorro. assistindo agora aqui o produtor da Disney. E ele observa assim, cara, aquele rapaz tem muito talento. Nós queremos levar ele para a Disney. Para arrumar Star Wars. Ele precisa arrumar lá o Star Wars. Estamos com problemas ali na produção. Puta, tem problema, hein? Então, Pode me chamar que eu vou ter trabalho, a agenda vai estar cheia. E aí você recebe uma proposta para você ir morar em Los Angeles, entendeu? Cara, tu acabou de comprar um imóvel aqui, financiado em 30 anos que você está aqui. Aí você vai pensar, não, eu vou vender esse imóvel aqui agora, mas aí vai levar 1 ano para vender ou 6 meses para vender. Não, eu vou alugar. Aí você não aluga, tem que ficar pagando IPTU, condomínio, você tem que administrar esse negócio aqui. Então, ou seja, de certa maneira, quando você compra um imóvel, você também perde um pouco de mobilidade. Numa fase da vida, com 28 anos, que você precisaria, eventualmente, ter mais essa mobilidade. Então, assim, eu pessoalmente preferiria ter uma vida, assim, um pouco anticíclica nessa questão da casa própria. Eu não fiz isso quando tinha a sua idade. Também comprei imóvel. Se eu for botar na ponta do lápis tudo que eu gastei, estava ali realizando um desejo, né? A vontade de mostrar que comprou. Isso acontece muito. Mas né? esse negócio de aluguel, cara, eu e a Ká, a gente seguiu um pouco dessa linha do Flávio, assim. Até um bom ponto da minha vida, a gente morava longe do trabalho, muito longe do trabalho. E quando eu e a Ká, a gente começou a morar junto, faz quanto tempo, amor? Foi Fala mais pertinho aqui. 2016? 2016? Faz o quê? Uns 7 anos, mais ou menos, não faz? Por aí. Uns 7 anos. Aí a gente se mudou para um apartamento pequenininho. Aliás, a Ká tem um grande talento. Ela consegue encontrar ótimos negócios pra gente alugar. A gente morava num lugar de 30 e poucos metros, né, amor? Era pequenininho. Só que era do lado do trabalho, então a gente ia a pé.
E morar do lado do trabalho é um baita de investimento. Maravilha. Porque, cara, olha só, como o tempo é vida, né? Assim como o Flávio disse, né? Se a gente seguir uma lógica onde uma pessoa ganha R$3.000 por mês e gasta, por exemplo, R$2.500 e sobram R$500 para ela, e ela trabalha, sei lá, 250 horas por mês, né? Então, essa pessoa, ela tem um ganho líquido de R$500, trabalha 250 horas, ganha R$2 por hora. Cara, se ela mora do lado do trabalho, ela pode, e ela economiza, por exemplo, 5 horas de logística, né, por dia. Se ela tem 22 dias por mês trabalhando e pegando 5 horas, a gente está falando de 5 horas vezes 22, são 110 horas. A gente está falando então que a hora dela tem um ganho líquido de R$2, então a gente está falando de R$220 mais ou menos, se eu não perdi na conta. Então a gente está falando que você pode pagar até, se você gastar até R$220 a mais, você ainda assim está economizando, né, no seu saldo. Porque esse tempo, como ele é vida, ele vai poder te ajudar a ser promovido no trabalho, você vai poder se dedicar mais, vai ter mais competitividade, vai poder estudar mais para aprender alguma coisa nova, né? Vai poder, ficar mais tranquilo, se estressar menos. Tem um benefício mental nisso daqui. E aí a gente foi mudando de aluguel em aluguel, né, amor? Depois a gente foi para um apartamento maior, lembra, na Kansas, de 80 e poucos metros. E aí a gente só mudou para uma casa própria quando apareceu uma casa que a gente se apaixonou, que estava num preço bom, e a gente já tinha uma boa grana guardada. Acho que o segredo maior é esse, né? É comprar casa quando você tem a grana em caixa, né? Porque a gente ficou durante muito tempo morando de aluguel e tinha ainda a grana em caixa, mas a gente só comprou de fato quando a gente se apaixonou por uma casa. A gente foi ver despretensiosamente. Acabou que a gente se apaixonou. Eu sabia no ato. O Thiago falou assim, tô indo pra Alphaville de casa. Eu falei, putz, vou ter que me mudar. Mas sabia que foi despretensiosamente mesmo? Foi despretensiosamente. Na mesma semana a gente fechou a casa. E na semana seguinte já tava tendo churrasco, já que eu lembro. Loucura, né? Nossa! Ô, Flávio. Aquele churrasco inesquecível. Nunca mais a Caixa chamou a gente. Não. Pode falar o que aconteceu naquele churrasco? Não, Ou acho que não. Não? Acho que não. Melhor não? Acho que não. Matriculou, preparou, empregou. Anhanguera é o seu lugar. Morava no Jabur, pegava ônibus lotado, gastava 5 horas no meio do trânsito, com uma realidade escassa. 7 anos depois, que é muito pouco, eu já tinha 1.000 funcionários, cara. 24 empresas nas principais capitais do Brasil, 24 filiais nas principais capitais do Brasil, todas próprias. E já tinha assim, um certo poder, já andava num carro bacanão, morava num apartamento de frente pra praia, no Rio de Janeiro, bacanésimo. E tinha todo mundo ali, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Então, não era um desafio só assim, vou dar certo no negócio. Só isso já é muito difícil. Agora, quando você experimenta uma viagem de anos-luz, se você pensar que, em média, uma pessoa sai da pobreza à classe média em 7 gerações no Brasil. Então, a média é essa. A mobilidade social no Brasil leva 7 gerações para você sair da pobreza para a classe média. Então, eu em 7 anos, não em 7 gerações, eu saio da classe média baixa para ser um cara já multimilionário com 26 anos de idade. Então, isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Não foi diferente comigo. Eu não fui muito longe nessa viagem, porque tem gente que vai longe, vê jogador de futebol, assina um contrato, daqui a pouco o cara enlouquece. Não é pouco comum isso no mundo. Eu não fui muito longe porque eu tinha minha família, tinha princípios, tinha amigos muito próximos de mim, a Luciana, que segurava ali minha onda. Luciana, a gente casou cedo, não é? Então, você experimenta poder, fama não, porque não existia nem internet naquela época, não é? Então, era uma coisa... Era uma Ainda bolha, bem, né? Ainda bem, senão seria um desafio a mais, não é? E dinheiro. Então, o dinheiro te expõe uma série de situações. A materialização da minha arrogância foi eu quase quebrar. O que é comum. Mas como que você quase quebrou? Porque eu comecei a ficar de saco cheio, em 1999, fiquei de saco cheio do trabalho. E, em geral, por que o cara fica de saco cheio? O cara saiu lá do Tribufu, lá da casa do chapéu. Ganhava R$200 por mês. Não é? E aí, de repente, ele fica com perrengue chique. Cheio de perrengue chique. Ai, saco cheio de ganhar milhão. Saco cheio, não sei o que lá. Você entende? Isso é arrogância, cara. Isso é ingratidão. Pô, cara, o cara saiu lá do Zé Ninguém, saiu lá de sei lá onde.
e chego a algum lugar. Agora eu sou bom demais, agora eu sou tão bom que tô de saco cheio daquilo que mudou a minha vida, caramba. Como é que eu posso estar Você de saco brifou o cheio? Flávio, né? O Flávio vocês fizeram um complozinho pra caras falar pra fazendo um gente podcast as pra paradas, gente, né? Não, jamais. Você falou, Flávio, tá madura, né? Os moleques, eles É uma tão teoria muito da conspiração, estrelinha. né? É pra vocês. Ficar agradando os caras, pra eles não tô fazerem. sabendo de nada. os caras. A única coisa que eu sei prever aqui é quando alguém vai ser demitido. Fora isso, eu não sei. Nossa, Você entendeu? eu vi que já trouxe a K, né? Pra ter mais um integrante. Tô meio sobrando. Agora tudo faz sentido. Ah, tá. Então, o que acontece? Pô, aí o que acontece? Eu fiquei de saco cheio. E quando eu fiquei de saco cheio, sabe do que eu fiquei de saco cheio? De venda. De vendas? Você imagina eu que falo de vendas, né? Olha. Eu falei assim, cara, eu tenho que ficar motivando esse cara, tenho que ficar falando de novo. Cara, pra quê? Eu não quero ficar motivando ninguém. Não quero motivar ninguém. Cara, o cara da Coca-Cola sabe lá que tem que vender Coca-Cola, ninguém fica motivando ele. Errado, claro que fica. Jogador de futebol tem que jogar, ninguém fica motivando. Errado, motiva também. Aí compara com a grama do vizinho? Pois é, e aí, cara, eu fiquei, não, eu vou mudar o meu esquema de venda. Eu falei, não vou mais fazer. E aí eu lembro, eu dispensei várias pessoas, encerrei aquele programa de vendas que eu fazia, marquei uma convenção lá no Clube Med, lá no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. E eu lembro que eu falei, olha, estou mudando e se eu voltar atrás nessa minha decisão, ninguém mais acredita no que eu estou falando. Não acredita em mais nada do que eu falo. E aí todo mundo ficou ali, preocupado. E aí eu fui lá, mudei o esquema, falei, criei um modelo novo de vendas. E aí projetei 30% de crescimento de vendas. Com base na minha projeção de 30% de crescimento de vendas, eu fiz vários investimentos, dentre eles comprei imóvel para fazer a sede, imóvel para comprar a escola, fiz uma série de contratações. E aí não só eu não cresci 30%, como eu caí 30% das minhas vendas. Então o meu buraco no fluxo de caixa me criou uma dívida de mais de 2,5 milhões de dólares em 6 meses, em 1999. Nossa! Eu comecei a fechar negativo no meu fluxo de caixa por conta daquela situação. Até o momento que eu falei, cara, já entendi onde é que eu errei, tem que voltar àquele formato de vendas antes. Quanto tempo você demorou pra ver que errou? Levei uns 6 meses. Você tinha sócios nessa época? A Luciana. Eu e Luciana. E a gente levou 6 meses por quê? Porque é o tempo que você leva, porque começa a apertar, você começa a ser, o teu fluxo de caixa cai. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu tenho que dar aquele corte. Eu conto essa história no livro Ponto de Inflexão, a história do gafanhoto, não é? E aí, eu fui, voltei atrás em algumas contratações que a gente tinha feito. Não, então, peraí, você pegou, tomou uma decisão lá no Clube Med, falou, vou aumentar 30%, fez investimentos, caiu 30%, gerou uma dívida, em 6 meses você percebeu, falou, vou mexer. Cara, antes de chegar nisso, eu só queria que você tentasse me descrever um pouquinho mais desse momento de sofrimento desses 6 meses, cara. 6 meses de loucura, né? É assim, qual foi o primeiro, putz, esse mês não foi, não, e agora não foi, gerou uma loucura na sua cabeça, assim, como que foi esse momento? E quando você toma, e também quando você fala assim, velho, não, chega, agora eu vou mudar. Quando que é o basta, né? O estopim que você fala, velho, porque não. vai acumulando, até você fala, cara, puf, Qual que é o momento que você falou, chega? Cara, primeiro 6 meses é nada, é o curtíssimo prazo, né? O primeiro mês você implantou, o segundo mês você contratou, no terceiro mês a gente começa a ter expectativa, você entendeu? Aí no quarto mês não teve o resultado, com a queda da receita e o aumento da despesa, porque a gente fez aquisições ali, comprou imóvel, e era investimento ousado, eu era um moleque ousado mesmo, sabe? Só que estava plantando a minha ousadia em cima de uma base ruim, que era a minha arrogância, cara, entendeu? E aí o que acontece? Aí no primeiro mês não funcionou e caiu a receita. A gente tinha caixa, pagou. No segundo mês caiu de novo. Opa, não funcionou. E aí você começa a ter que bancar. Você começa a ver o dinheiro do cofre acabando. Não, acabou a grana e você começa a acabar. Aí alguma coisa está errada. Aí o próximo passo é você entender o que está errado. Eu lembro que vou contar então detalhes da história, tá? Eu e Luciana, um dia, ela estava grávida do Breno, com um barrigão ali. Acho que devia ter ali uns 8 meses de gravidez. Eu cheguei em casa e ela estava assim, em cima da cama, sentada, de perna cruzada, com um monte de papel assim em cima da cama.